Olá, queridos irmãos e amigos desta conceituada e querida casa de Deus, a qual agradeço mais uma vez esse convite, essa confiança renovada aos meus irmãos aí do SEVA, assim como todos os nossos queridos internautas que interagem conosco agora nessa mensagem do Cristo, nessa mensagem de consolação. Hoje coube a nós trazer aqui uma mensagem a respeito da evolução e da dor, ou seja, do sofrimento. Mas antes de ir diretamente ao ponto, como diríamos de outros, não poderíamos deixar de mencionar que estamos vivendo um período muito especial, não é verdade? Se não é um período de exceção, mas que constata-se uma excepcionalidade em nossas rotinas, em nossos cotidianos. Se bem que, quando temos uma proposta de falar de progresso, de dor, quem sabe se possivelmente essa nossa experiência que estamos experimentando agora, vamos dizer assim, não está associada com as nossas trajetórias evolutivas. Entretanto, de qualquer forma, isso não nos isenta de sermos, nesse momento, solidários com nossos irmãos, com essa família universal. Então, eu queria, juntamente com vocês, com essa vibração, a gente dedicar agora uns minutinhos vibrando para os nossos irmãos. Então, vamos rogar a nosso Deus Todo-Poderoso que acolha, que assista todos aqueles que, de uma forma ou outra, estão sendo cometidos desta enfermidade. Aqueles que, inclusive, foram letal, aqueles que tiveram desencarnes, assim como pedir a Deus que assistam todos em suas consequências dessa guerra, ou seja, fechamento de empresa, postos de trabalho, com os consequentes desempregos, que por sua vez geram a desordens financeiras, problemas sociais, tanta gente desesperada, tantas pessoas ansiosas. Nós rogamos nosso Pai que estenda seu manto de amor, de piedade, de compaixão para toda essa nossa humanidade aflita. Que assim seja, Pai querido. Eu sei que alguém, é claro, além de dizer amém, espero que todos falaram amém. Além de dizer amém, alguém pode questionar: Rodrigues, você trouxe aí uma consolação para nós através de uma mensagem intuitiva, não é verdade? Você não tem nada que está nas Escrituras que pode consolar, que pode nos trazer, de uma certa forma, um esclarecimento para esse momento que estamos passando? Eu diria que só o fato de nós estamos aqui nesse momento, interagindo através dessa live, já é um grande conforto e consolo proporcionado pela lei do progresso. Não é verdade? Eu que vivenciei a carta e o correio, que trabalhei em um banco onde as ordens de pagamento para uma cidade, principalmente a cidade do interior da Bahia, a gente fazia uma ordem de pagamento através nem do Telex. O Telex foi depois, né? Do telégrafo. O Telex foi uma evolução. O fax nem se fala, não é verdade? Porque não havia telefone na maior parte das cidades do interior. Imagina. Então, nós estamos aqui hoje de posse de uma live, imagine só. Só temos que agradecer. Mas dentro, o que podemos dizer? Que nós temos um irmão top e maior em tudo, não é verdade?
É nosso irmão mais velho, mais sábio, mais amoroso, mais conhecedor das nossas necessidades. Eu chego a dizer que o Cristo nos causa o benefício da dúvida. O que é maior mesmo? É o amor que o Cristo tem por nós ou o conhecimento que ele tem sobre nós? Para dar mais uma moralzinha para o Cristo, eu diria que é o amor que ele sente por nós, que ele nutre por nós. Por quê? Porque ele nos ama apesar de nos conhecer. Imagine amar os seus algozes. E aí nós devemos estar vigilantes, cuidadosos, para que o verbo que eu pronunciei esteja no tempo certo. Nós fomos os seus algozes. Fomos, né? E não somos. Mas o Cristo, já sabendo dessas nossas dificuldades futuras, muito preocupado com o nosso bem-estar, ele prometeu um consolador para nós. E este consolador, dentre tantos instrumentos de consolações, ele teve um instrumento, um objetivo de reavivar, refrescar as nossas memórias. Ou seja, um instrumento que dá permissividade de nós abrirmos as gavetas dos arquivos do nosso passado e lembrar os ensinamentos do nosso irmão mais velho, mais sábio, mais amoroso. E dentro desses ensinamentos do nosso irmão, tem um que é asseverado pelo Evangelho de João, que diz que nesse mundo de aprendizagem que estamos, nós depararíamos com aflições. E aí pergunto a vocês, estamos vivendo uma aflição ou não estamos? Então, se o Cristo nos preveniu, através dos seus sermões proféticos, que teríamos aflições e estamos tendo aflições, então podemos até dizer que estamos enfrentando um poderoso e perigoso inimigo. Por que perigoso e poderoso? Porque o perigo do inimigo é quando ele é desconhecido. A gente não sabe em que trincheira ele se esconde, não é verdade? E é o caso. Então, esse inimigo ele pode ser devastador, pode ser, né, que nos causa tanto pânico e sofrimento, né? Podemos dizer, inclusive, já que ele acelerou as depressões, que é um inimigo, um obstáculo deprimente. Mas não podemos dizer que ele é surpreendente, porque não foi surpresa, nós fomos avisados. Entretanto, como nós somos ainda, né, temos esse viés de criança, essa imaturidade ainda que queremos tudo mastigado, né, como a papinha da criança, alguém vai dizer, mas Jesus não falou de coronavírus, Jesus não falou de isolamento social, não falou de álcool gel 70, de máscara, de hashtag fica em casa. Isso ele não falou. Mas ele falou de ânimo. Ele diz, tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo com esse instrumento do bom ânimo. Então nós podemos agregar as recomendações da Organização Mundial de Saúde que já temos, acrescentar o bom ânimo. É isso? Da mesma forma, esse Consolador vem nos lembrar que o Cristo havia nos asseverado que esse inimigo, por mais que ele nos ataque, por mais que ele invista contra nós, ele não vai destruir a gente. Porque nós somos indestrutíveis. Como
podemos falar até sobre a hipótese de nossos corpos estar em chamas e ali possivelmente está tão somente queimando mais uma das nossas vestes, das nossas vestimentas. E o nosso Pai, por muito amor e interesse na nossa evolução, eu sinto que Deus tem mais interesse que nós mesmos, que nós evoluímos. Então Ele vai dar tantas outras vestes que for necessária para nós seguir nossa trajetória evolutiva. Então, por quê? Porque somos, o Consolador vai dizer que nós somos eternos. Nós somos viajores eternos. Mas Rodrigues, mas é muita gente morrendo, rapaz. Muita gente morrendo juntas. Muita gente morrendo juntas. Mas eu pergunto, para aquele que já cumpriu, que cumpriu o seu ciclo aqui, faz muita diferença se ele retorna sozinho ou se ele retorna acompanhado de muitos? Faz muita diferença? Acredito que para aquele que já cumpriu a missão não faz muita diferença. Evidentemente que para os que ficam é gerado uma comoção muito grande, é gerado uma perplexidade muito grande. Mas ainda assim, na própria codificação também temos algo a respeito. É lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no tocante às leis naturais. As questões 737 a 741 vai tratar sobre os flagelos destruidores. A gente não vai entrar muito nisso porque não é o foco, né? Mas eu recomendo a 737, a 741, são 5 perguntinhas e respostas que vai nos dar uma orientação a respeito dessas mortes coletivas, essas catástrofes que às vezes chocam muito a humanidade. E possivelmente, né, vai ter várias justificativas, mas a justificativa mais central, que é o objetivo maior, é acelerar o progresso. Eu rodei, acabei falando do progresso, tá vendo? Tudo concorre para o progresso. Mas Rodrigues, morrer muita gente, o que tem a ver com o progresso? Aí eu pergunto a vocês, alguém tem noção? Alguém já viu falar do supletivo? Alguém já fez algum supletivo? Às vezes perdemos tempo por algum motivo, até não pôde estudar porque estava trabalhando, para ajudar a família, ficou doente. Às vezes é porque foi relaxamento mesmo. Chega um momento agora, você fazer um supletivo para avançar no tempo. Não é bom um supletivo? Pois é. De repente, esse processo, fazer tudo junto, né? Pode ser um intensivão do supletivo. Mas vamos adentrar mais diretamente mesmo na questão do progresso e da dor. Ou seja, da evolução e do sofrimento. Vocês acham que eu devo falar primeiro de quem? Do sofrimento ou do progresso? Ou tem que falar os dois juntos? Ou quando falar de um é necessário falar do outro? Ou se quando falar de um já está falando do outro? Toda essa maçaroca de pergunta, ela gera uma única pergunta, que é uma das mais recorrentes que eu ouço, e até ontem, por que até ontem? Porque hoje é outro dia, né? Até ontem eu não encontrei uma resposta bem plausível. Mas hoje, nessa sintonia, nessa vibração aí com o nosso Seva, não é Seva, é um ceveiro, né? É um ceveiro de amor. Com essas estrelas maravilhosas, essas meninas, desde a Natasha e as Natálias,
A rosa, imagine, gente, você ser recebido num centro por uma rosa. Isso não é nem um centro, é um jardim do Éden, né? Os meninos lindos de Milson, né? E tanta gente, não dá nem para falar todos, né? A gente vai ficar tarde falando, vai virar aqui o momento, e pode esquecer também, evidentemente, né? Então, gente, nessa vibração nós vamos encontrar a resposta, né? Qual é a pergunta recorrente, Rodrigues? Que é a seguinte: é preciso sofrer para evoluir? É necessário o sofrimento para a evolução? Essa é uma pergunta muito recorrente. E a resposta, Rodrigues? É ou não é? É necessário? Não. É questionável. E por que é questionável? Porque diante daqueles que afirmam categoricamente que é necessário o sofrimento, porque para progredir tem que estar numa bigorna, num túnel apertado, numa porta estreita. E quando você passa num lugar muito apertado, deixa as luxações por todo o corpo e dói, segundo, não é verdade? Tem que entrar nesse funil, nesse filtro, fazer essas arestas, então acaba doendo, não é verdade? As reformas, como diz a doutrina, as reformas. Já tem outros em seguida que diz que não, que há uma subjetividade, ou seja, essa dor é uma forma de entender, não é dor, é um desafio, é um instrumento do progresso, é uma renúncia, e renúncia não é dor, e quando é dor, é a dor, né, que é ressignificada, que é uma dor resignada, porque para progredir, portanto, não pode ser encarada como uma dor, não é verdade? É assim que alguns defendem. Se você vai fazer um curso de 2 anos, e o outro escolhe fazer a medicina, que é 6, é 7 ou mais, ali é dor ou é um esforço maior? Então é questionável, né? Para que a gente dê mais, vamos dizer assim, mais um aparato, né, para a gente chegar a uma reflexão mais concernente, né? Vou trazer aqui algumas frases da doutrina espírita para a gente estar avaliando. Gente, deixa eu fazer aqui um parêntese, né? Eu não tenho o hábito de fazer nenhum trabalho sentado, né? Por isso que eu estou um pouco incomodadozinho. E se vocês me fazer uma careta aqui, não é por conta do meu biotipo, não, né? É por conta de uma dor mesmo, né? Um ciático que às vezes tira a gente do sério, mas está tudo certo, está tudo bem. Então, quais seriam as frases que está muito relacionadas à dor, que são muito recorrentes na doutrina espírita? Uma é que está lá na Gênese, é a seguinte: Kardec vai dizer, a dor é o aguilhão divino que impele o homem para a frente. É o aguilhão dos céus que impele o homem ao progresso. Vamos tentar entender isso melhor, né? Para quem não sabe, aguilhão é um ferrão que quando o boi está empacado, quando o burro está empacado, você dá uma cutucada e ele avança, né? Ele sai do lugar. Então ele está dizendo que impele, está dizendo que é obrigado, mas se você quer acelerar, não ficar parado, às vezes é necessário dar uma ferroada. Vamos tentar entender isso na prática. Como seria essa questão do impelir? O que ele quer dizer que o sofrimento impele? Eu diria que esse impele seria, o sofrimento motiva você caminhar, você avançar. Então vamos imaginar aqui, lá bem, os tempos idos, esse período que antecipou lá as eras paleolíticas, lá na idade das pedras lascadas, partidas, onde o homem talvez ainda conseguiu fogo, passava tempos e mais tempos friccionando um graveto no outro até pegar fogo, né? Se não fosse aquele sofrimento, aquela dificuldade,
Se fosse, né, apenas tocar um graveto no outro e saísse a chama, se não fosse essa dificuldade, será que tinha impelido, né, alguns séculos posteriores, os chineses descobrir a pólvora? Será que era necessário esse esforço? E vamos olhar para os chineses aí. Se falar de chineses, assim, só em outros fatos mais negativos, né? Pois é. Mas vou falar de um sofrimento que possivelmente eu vivenciei. E quem sabe, né, se essa descoberta não foi até por conta de aliviar o meu sofrimento. E pretensão desse moço, né? Na questão, eu até os 13 anos não tinha nem ideia o que era uma luz elétrica, né? A gente morava lá naqueles rincões, distante de todo o progresso, né? Trabalhava durante o dia no cabo da enxada e à noite ia aos cadernos para estudar. E à noite tinha um candeeiro, gente. Era um candeeiro, aquelas puxadas, que fazia mais fumaça do que lume, do que luz, né? E um candeeirinho para dividir para 5 meninos estudando ali. Eu sei que no outro dia a gente estava todo enfumaçado, né? Como tinha pouca água, nem tomava banho mais, já tinha tomado de noite. Ia para o colégio todo enfumaçado. Se fosse no dia de hoje, dizia até que era um fake news, né? Tinham se bronzeado artificialmente para arrumar uma vaga lá como afrodescendente, né? Então, naquele sofrimento, alguém pensou, que, né, impeliu alguém e disse, ó, esse menino não pode estar assim, né? Nesse sofrimento. Alguém pensa melhorar o homem. E aí descobre a luz elétrica, mas a motor. E eu também fui vivenciar, depois dos 13 anos, morando numa cidadezinha pequenininha, né, a 100 quilômetros desse espaço que a gente nasceu. Mas ainda assim, era luz de motor, né? E isso não funcionava o dia todo, era só 2 horas, quando o colégio à noite estava funcionando. Então, funcionava das 19 às 21. Quando dava 8h30, o professor disse, olha, vai adiantar a prova que daqui a pouco vai apagar a luz do motor. Sem contar que tinha uma concorrência muito difícil. O professor falando e o motorzão fazendo aquele barulho. Compreende? Eu acho que certamente, né, o nosso grande instrumento de Deus, chamado Thomas Edison, deve ter vindo aquele sofrimento daquele filho de Dona Alda, né, Zé de Alda. E ele, por conta disso, segundo Joana de Ângeles, ele havia feito 700 testes. 700 testes para aliviar esse tipo de sofrimento. Inclusive, o seu principal assessor vira para ele e diz, mestre, acho que a gente já pode parar. Porque nós já fizemos 700 tentativas. Olha que otimismo, olha que perseverança desse gênio. Ele diz, não, agora é que nós não podemos parar. Porque já sabemos que tem 700 experiências que não precisam serem mais feitas. E dentro dessa perseverança, com 2 anos, ele descobre esse fio incandescente que está nos iluminando agora, a luz. Então a gente percebe o quanto uma dificuldade impele o homem, ou seja, motiva. A outra frase vem de André Luiz, quando ele diz, a dor para nós é uma possibilidade de enriquecer a alma. A dor para nós é uma possibilidade de enriquecer a alma. O que é que a gente pode extrair de importante nesse contexto que estamos aqui falando hoje? Que, por vezes, o nosso corpo pode estar milionário de saúde, mas a nossa alma pode estar paupérrima, pode estar muito pobrezinha. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, nossa alma está
em frangalhos, ou perdão, o nosso corpo está em frangalhos, mas a nossa alma está enriquecida. E essa orientação, eu quero até fazer isso, essa revelação aqui agora. Ele melhorou a vida de uma pessoa que já passou por 4 cânceres nessa encarnação. Ele falava para mim: irmão, minha vida é muito difícil, né? É muito sofrida, né? O que é que você acha? Eu falei: olha, depende do olhar de quem está olhando, né? Aos olhos dos homens, possivelmente que sim. Aos olhos de Deus, eu sei que você está muito enriquecido. Isso fez um bem muito grande. Isso fez um efeito, vamos dizer assim, melhor dizendo. Isso, na verdade, não foi nem André Luiz que disse, né? Foi Clarence, lá no nosso lar, que disse para ele, quando ele reclamava dos sofrimentos, né? E a outra frase, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não estou enganado, no seu capítulo 9, Bem-aventurados pacíficos. E a frase é o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, os eleitos recebem a dor, como é isso? E aí, o livro de Emmanuel, lá no livro Leis de Amor, contribui com o desfecho dessa mensagem. Ele vai dizer que normalmente a nossa dor está no espírito. Normalmente, quase todas. E quando ela manifesta no corpo físico, ela já está drenando a enfermidade. Já está nos seus estágios derradeiros. Isso quer dizer que quando nós somos alcançados e compreendidos pela lei de causa e efeito, já somos uma bênção. Já somos os eleitos. Então é desta forma que precisamos agora, né, juntando todas essas colocações. E aí, Rodrigues, a dor é necessária. O sofrimento é necessário para evoluir. O que é que você acha? Eu diria que, somatizando essa energia dessa linda casa aí, poderíamos estar aqui, montando uma outra frase, onde podemos dizer que a dor é necessária. Entretanto, o sofrimento pode ser opcional. Como é isso, Rodrigues? A dor é necessária e o sofrimento é opcional. Se nós encararmos a dor como uma comunicação, como um recado, como sinalizador, um sinal, como um prenúncio do progresso, como o próprio progresso, a gente vai entender que ela é necessária. Exemplo. Eu gosto de dar sempre um exemplo, viu, gente? É como assim quando eu aprendo, imagino que também o outro. A ideia é essa, né? Tem uma síndrome, se não me engano, o nome da síndrome é Riley-Day. Se não for, me desculpe aí. Seus percursores dessa síndrome foram Milton Riley, acho que é isso mesmo, e Richard Riley. O que quer dizer essa síndrome? Normalmente os portadores dela dizem que o máximo que sobrevive é até 30 anos. Por quê? Porque estão muito expostos. Não sente a dor. Você pisa num prego, vai andando, pisado no prego e não sente. O teto está ali se mantando em você e você não sente a dor. Coloca a mão em cima de uma chapa quente e não está sentindo. Compreende? Então ela é necessária para sinalizar. Às vezes, quando tem um paciente que está no estado, né, inerte, você toca, pega no bico do mamilo, que ele reage, olha, ele já está sentindo dor. Já se comemora quando alguém sente a dor. Então, a dor é necessária. Agora, o sofrimento. Vamos dar, para mim, é o exemplo da dor mais convincente para mim, a dor do parto. Primeiramente, ela traz o grande prenúncio do progresso, né? As contrações, quando nós sentimos as contrações.
As contrações é um sinal, um prenúncio que o progresso está chegando. E a dor em si, é necessária a dor do parto? É necessário, porque vai sair uma criança por uma via de acesso que é mais estreita do que o tamanho da criança. Mas depois que ela nasce, vai ficar sofrendo? Não vai ficar mais sofrendo, não é verdade? Outra questão que a gente, que podemos estar inserindo nessa questão do sofrer, do sofrimento, é que nós escolhemos o sofrimento. Como é isso, Rodrigues? Não, a gente não escolhe o sofrimento. A gente escolhe evoluir. E por vezes os instrumentos para evoluir, às vezes, é que vem o sofrimento. Na verdade, a gente não escolhe nem sequer evoluir. A evolução é uma lei inevitável. Você pode acelerar, não é verdade? Mas como é isso? Uma vez que você decide pela evolução, aceita o desafio da evolução, o castigo, o sofrer muito, o sofrer pouco, isso é relativo a como você encara os instrumentos que nos impelem, que nos impulsionam ao progresso. Você achar que renunciar, deixar o seu futebol, sua praia, sexta-feira para ir estudar, se achar que isso é sofrimento, como eu estou encarando isso? Verdade? Agora na pandemia está bem clássico isso, né? Alguém achando que ficar dentro de casa é um sofrimento. Como ele veio com o sofrimento. Se eu quiser entender que é o momento de estar evangelizando o meu lar. Eu não posso ir ao templo, o templo vem até a mim. Afinal de contas, o templo é onde está Deus, não é verdade? É como você encara. Mas vamos lá a essas escolhas, Essas escolhas das provas. Porque muitas vezes a gente vê, as pessoas até brincam, Faz, vulgariza essa questão. De dizer que nós escolhemos as provas. E muitos debocham, Mulherada, então, está nos lábios dizer, eu não me lembro de ter escolhido esse trebufu de marido, Eu não me lembro disso, O outro diz, eu escolhi ser pobre? Não precisa nem botar uma cabeça escolher ser pobre. A gente vê esses comentários ainda que em tons hilários, eles lá no fundo têm uma certa pertinência, não é verdade? Na verdade, como é isso, gente? Não, as coisas também não é assim a facão, não é o acaso, não é a fatalidade, não existe. Existe uma programação, um planejamento reencarnatório. Então é nisso que está a nossa escolha das provas, as questões 258 até 277, bom que alguém dê uma passada às vistas aí, vai trazer sobre essa questão da escolha das provas. E logo na primeira, 258, quando Kardec questiona os nossos espíritos benfeitores da humanidade, se quando o espírito está no seu estado errante, se ele, ele sabe do que ele vai passar, do que ele aguarda aqui. E Kardec, e os espíritos respondem a Kardec, tanto sabe que é eles que escolhem o gênero das provas. E nisso consiste o livre-arbítrio. E assim pergunta, então quer dizer, o Espírito sabe tudo o que vai acontecer? Tudo não é o termo, não é verdade? Porque o que ele escolhe é o ambiente propício a ele realizar a prova onde possivelmente ele faliu. Eu, às vezes, eu dou alguns exemplos, e é sem pobreza. Meu exemplo normalmente é com alguém bem na fita. Jesus, por exemplo, quando ele reencarna na Terra, nesse planeta, na Terra. Claro que ele não veio com uma missão de provas, daí a missão de trazer a boa nova para a gente, Trazer a luz, trazer esse código de ética, também conhecido por Evangelho. Essa lente de contato, para
curar essas nossas cataratas, na verdade, da ignorância. Jesus sabia que seria crucificado? Sabia saber? Não, eu acredito que não. Mas ele sabia que era possível ser crucificado. Ele vai que ele acreditasse em nós. É possível que eu vou levar a luz. Aquele povo está dentro de uma caverna escura e eu vou levar um refletor para eles. Vão apagar o refletor? Não é possível não fazer isso. Estão famintos, seus espíritos estão famintos de conhecimento. Vou alimentá-los. Eles matam o cordeiro que vem trazer a luz. Talvez não contava com isso, né? Mas ele sabia que era possível ser crucificado. Por quê? Porque nesse planeta existia essa possibilidade de crucificação. Na Páscoa, alguém era crucificado, soltava o ladrão, outro seria penalizado. É igual alguém vai morar num país que tem pena de morte. A possibilidade, né? Justo ou injustamente, você ir para a pena de morte. Porque lá existe essa possibilidade, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Ao invés de falar dos outros, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Colocar o Rodrigão como exemplo. Falar dos outros é coisa mais fácil, né? Suponhamos que, e vamos citar o suicídio, porque pode ser em qualquer outra prova, mas como é que funciona essa escolha das provas, Rodrigues? Tenta explicar para a gente. Vamos ver se eu consigo. Tá o Rodrigão lá no plano espiritual, né? E aí, como diz a música, é sempre bom lembrar que quando está lá, não está nesse paraíso todo não, né? Alguns costumam dizer, eu estava numa boa, vim para cá, é por isso que a criança chora, quando estava numa boa, chega aqui para enfrentar esse sofrimento. Não sei, nem bem assim também. Nem sempre está nesse mar de rosa por lá, não é verdade? E esse por lá não é tão longe não, né? A gente está dentro dessa crosta aqui, né? Então o Rodrigo está lá, na radicidade, com o seu perispírito todo barreadozinho, todo machucadinho, mais quebradinho do que um casco de jabuti. E aí, os programadores da reencarnação chegam para o Zé Rodrigo e diz: Zé, você está na fila aí para ir para a Terra, né? Tô, chegou a minha vez, não precisa chegar mais não, né? Ele diz: porque está surgindo uma vaga lá em Dona Alda, lá no sertão da Bahia, meu amigo. Está disponibilizando um ventre lá, né? Já teve umas 4 existências, você está na fila. E você aceita? Aceito. Agora, primeiro eu quero saber por que teve essas existências, qual foi o motivo, né? Eu, né? Imagino. Eles estão. Uma das existências é porque nesse sertão que ele vai encarnar Dona Alda, lá no V Dona Alda, às vezes lá se bebe água um dia sim, dia não. No dia que bebe água, é numa cacimba que divide a água com os animais. É a mesma cacimba, os animais estão ali, bebe e faz outros trabalhos na água e você divide aquela água com os animais. Estou dentro do vento da Dona Alda. Diz: não, Zé Rodrigo, não é bem assim não, meu amigo. Para ir para lá, você tem lá umas responsabilidades e compromissos. Deixa eu olhar sua ficha aqui. Pegar a ficha do Zé Rodrigues. Zé, estou percebendo aqui que essa sequela que você traz aí na sua região do raciocínio foi por conta de um suicídio que você estourou seus miolos, rapaz. Você vai voltar, agora você vai voltar portando um transtorno bipolar. E aí, tu aceita, Zé? Bipolar? Não sei. Aí, Zé, ô Zé, desculpa. Essa ficha não é sua não, rapaz. Esse é seu irmão, família complicada. O seu tá aqui, Zé, dizendo que você, a sua falência foi por conta de um suicídio, através de uma depressão profunda, motivada porque você teve uma crise financeira, Zé. E você, com a vaidade lá em cima, com vergonha de encarar seus credores, você preferiu resolver de outra forma, suicidou. Você vai voltar, Zé. E vai prosperar.
ser um homem próspero financeiramente na sociedade. E vai ter um revés novamente, para ver se você consegue entender que não é assim que resolve. Se você passa no teste dessa vez, você aceita? Peraí, a sua ficha é José Rodrigues de Araújo? Ah, não é sua ficha não, a sua é essa aqui, rapaz. José Rodrigues de Araújo. Zé, eu estou percebendo que a sua falência foi por conta de um suicídio, porque a sua mulher lhe traiu, rapaz. E você não suportou a traição e utilizou dessa infração na lei de Deus. Você vai voltar e nem pense escolher uma atividade onde justifica o não casamento, para não se envolver amorosamente. Não vai valer você escolher ir como freira, como sacerdote, como monge. Não, Zé. Você vai voltar, vai apaixonar. Vai ser aquele homem apaixonado, dia dos namorados, vai mandar aquele carro cor-de-rosa, cheio de mensagens. Sabe como é, Zé? Pensou que eu ia esquecer de você, tudo aquilo vai acontecer. E uma vez apaixonado, todo mundo aplaudindo aquele amor seu, ela vai lhe trair novamente. Zé. E aí já a gente vai saber se você vai saber como resolver. Você aceita, Zé? Eu, como gosto de perguntar tudo, e tem que ser assim mesmo, é? É claro, Zé. Se sua falência foi em matemática, Zé, não adianta você voltar como exímio professor de violão, um exímio professor de ciência, de português, de educação moral e cívica. Se bem que a educação moral você tem, não dá bom também não, Zé. Compreende? Então, gente, isso é para desmistificar essa história que a gente escolheu vir para cá como alcoólatra, como usuário de droga, como ladrão, como corrupto. Não. Você escolheu um ambiente onde esses delitos estavam factíveis, estavam disponíveis, para ver se você superou, né? Para ver se você conseguiu superar, vivenciar essas provas. Então a gente precisa desmistificar isso. Então essa escolha, nós temos essa participação daquilo que vai acontecer. Compreende? Outra questão que não podemos deixar de estar trazendo aqui. Então, de onde surgiu essa relação do sofrimento com o progresso? Como alguém tirou essa ideia que para evoluir tem que sofrer? E aí não podemos também desconsiderar que estamos tratando de algo que traz uma retórica cultural. E mexer com cultura não é brincadeira. Quem de nós aqui, piquititos, né? Não ajoelhávamos pequeno. É bom ajoelhar, rezar de ajoelhos, porque a intenção de agradar a Deus. Fazer o jejum, meu Deus, pedaço de carne era tão difícil, né? Quando Semana Santa aqui a mesa estava, não pode comer carne. Não. E dessas pequenas renúncias, desses pequenos sacrifícios, que não deixa de ser um sofrimento, até os maiores possíveis. Até os autoflagelamentos. E aí nós podemos compreender por que esse autoflagelamento. Autoflagelação. Motivadas por quê? Pela apologia da salvação através dos sofrimentos. Hoje, por exemplo, a Santa Sé, o nosso Vaticano, é contrária, é claro, à autoflagelação. Hoje. Mas, entretanto, né? Essa forma, esse mito de se livrar das culpas, dos remorsos, enfim, essa
essa é a forma de santificar, ou seja, de purificar a alma, que seduziu figuras notórias. Exemplar de Martinho Lutero, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Siena, Santo Inácio de Loyola, e até na nossa contemporaneidade, o nosso querido amigo João Paulo II. Tem um livro escrito, por um dos maiores entusiastas da sua beatificação, se não me engano, é Soemi Oder. Ele afirma no livro, categoricamente, que João Paulo autoflagelava para sentir mais próximo de Deus. E até aqueles mais simples, a exemplo dos pastorinhos de Fátima. Isso nos dá a certeza de que nós trazemos imantado em nossa alma esses sofrimentos para evoluir, para estar bem com Deus. Tem um sociólogo também, ele é muito, é considerado um dos maiores sociólogos no mundo na questão em relação às religiões. É italiano, se não me engano, é Roberto Cipriani. Ele diz que muitos países, a exemplo do México, Peru, a Espanha, principalmente na região lá da Calábria, ainda comemora a paixão de Cristo com a autoflagelação. E pasme, a proposta é que a crucificação seja a mais real possível. E eu fui lendo, eu fiquei abismado com uma reportagem que eu li intitulada, Autoflagelação sangrenta na Sexta-feira Santa nas Filipinas, onde parte, não sei se é dos fiéis ou dos fanáticos, o F parece que é mais de fanático de fiéis, opta pela a crucificação e outros pela autoflagelação. O certo é que 3 fiéis ou 3 fanáticos, 3 penitentes, vamos usar o termo certo, eles sobem 3 cruzes de madeira, é pregado com prego até 8 centímetros e coloca um suporte ali rapidinho para segurar o corpo, ainda que seja por pouco tempo. Acredito eu que é o tempo de bater as selfies, porque o que dá de turista é muito grande. E depois são retirados imediatamente para ter o atendimento médico. Uma outra multidão, ainda mais esperada, é uma procissão onde vem o autoflagelação, onde as pessoas vão chicoteando com umas correntes de ferro até ficar em carne viva. E aquilo também é iluminada com os selfies, porque cada vez aumenta mais as procissões. E o que me surpreendeu mais dentro desse trabalho que estudando foi o depoimento de um católico fervoroso, onde ele dizia: esta é a 4ª vez que eu participo e creio que a melhora do meu avô, a recuperação do meu avô, que sofreu um acidente vascular cerebral, foi por conta dessa procissão que ele está indo para lá. Então a gente compreende o quanto essa história de sofrer para evoluir, para ir para o céu, para ficar bem com Deus, está muito imantada em nossas almas, em nossas crenças. Mas por falar em Deus, e Deus está onde, Rodrigues? Com essa dor toda, Deus está onde? Deus está aonde sempre esteve, Deus está no olhar de quem ama, de quem o vê com amor no coração, e sentindo no coração de quem nele o porta Deus, não é verdade? Deus apenas disponibiliza eu estou sendo modesto, as suas leis infalíveis,
eternas, leis essas que são proporcionadas, né? São pautadas, melhor dizendo, no amor, na justiça, na caridade. E tem um único objetivo as leis de Deus: o bem. Somente o bem. Então o homem tem, né, por si só, como seguir essas leis. E por que ele tem, Rodrigues? Porque ele pode, né? Ele não pode alegar: eu não posso comprar uma Bíblia, eu não posso comprar o livro onde está a lei de Deus. Não, não posso comprar. Meu amigo, então você pode usar a internet. Mas a internet lá de casa, ele não sabe, a conexão é fraca, a internet lá em casa para olhar a lei de Deus. Eu divido a internet com o vizinho não pagou. Não tem essa desculpa. Por quê? Porque a lei de Deus está onde, gente? Está no livro sagrado ou não? Está em nosso coração, está em nossas consciências. Então o homem... Deixa eu arrumar aqui meu cenário, né? O homem... Está quase caindo aqui. Então o homem tem todo esse instrumento próximo por si só. Por si só, de praticar a lei de Deus. Então, o que acontece? Se não fosse as prerrogativas... Daí, gente, desculpa um pouquinho isso aqui. Não, estava quase caindo. Se não fossem as prerrogativas que o homem traz através do livre-arbítrio para, vamos dizer assim, para extrapolar o necessário do supérfluo. Assim como diria Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, até aqui é o necessário, que eu preciso. Aqui já é supérfluo. O meu corpo está pedindo, a necessidade do meu corpo é água. Eu coloco um dente dentro da água e fica água ardente. Aí já é por minha conta, aí já extrapolo. A necessidade dos meus pezinhos, normalmente são 2 pés, né? Normalmente são 2, não é verdade? Mas parece que tem uns que muitas mulheres, a mulher centopeia, né? A necessidade dos pés é 2, 3 pares de sapato. Mas a necessidade do ego é uma sapataria. Então esse extrapolar é que levaria o homem ao sofrimento, né? E Kardec vai dizer, a maioria dos males, os males mais numerosos que o homem cria para si. Eu vou repetir essa palavra, cria. O homem cria, não é que ele depara, não. Ele cria para si. Que só competiria a ele evitar. Então o homem cria para si mesmo, pelos seus vícios, pelos seus próprios vícios. E esses vícios vêm de onde, Rodrigo? De onde vêm esses vícios? De onde vêm esses vícios? Eles brotam nessas cachoeiras que nós temos. Nós temos cachoeira? Temos. Essas cachoeiras que brota o egoísmo, que brota o orgulho, a intolerância, a cupidez e os excessos de todas as ordens. Então é isso que nós precisamos estar atentos. Gente, eu tenho que acelerar um pouquinho, né? Então vamos pensar assim, que essa lei de Deus, para nós compreender melhor a lei de Deus, nós temos que ter não é um curso, mas compreender um pouquinho de ciências contábeis. Por quê, Rodrigues? Porque essas leis de Deus, elas guardam uma certa consonância com os princípios da contabilidade. Ou seja, para cada débito que você lança, cada débito, você tem que lançar também um crédito compatível com o débito. Você lançou um débito, tem que lançar um crédito, melhor dizendo. Como é isso, Rodrigues?
Então, quando alguém diz assim, eu não gosto desse tempo, então eu estou pagando, no fundo é pagando mesmo. Você tem que devolver. Ah, outro dia um amigo falou para mim assim, Rodrigo, me dizer que o ladrão, quando rouba, ele tem que devolver depois, né? Então, se um cara me roubar meu celular, ele vai ter que um dia me devolver, né? Falei, rapaz, faz sentido, mas não é bem assim, né? Pode ser que é o contrário, ele já está recebendo de volta. Você que tinha roubado dele em outro tempo, ele já está tomando, né? Virou um gracejo. É claro que não é assim, né? Alguém tem que interromper o ciclo, né, do delito. Eu faço com você, você faz comigo. Não. Jesus ofereceu perdão, que é a melhor forma de você cortar qualquer cisão. Então, queridos amigos, nós estamos chegando ao final do nosso momento. Eu gostaria de dizer para vocês que, diante de uma mensagem de Leon Denis, homenagear as mulheres, né? Ele, principalmente a mulher máter, ele diz que Deus permite o sofrimento vir para a Terra, por vários motivos. Mas dois são muito clássicos. Um é que nós, o que nós chamamos, né, de correção, de sofrimento, é como se fosse uma mãe corrigindo o seu filho tantas vezes for necessário para que seu filho, né, para que seu filho se endireite, para que dulcifique o seu filho. E o outro, para quê? Para que nosso filho, né, para que a gente, como ele diz, ele permite que na terra tem raríssimos e fugidias alegrias e gozos, para quê? E prazeres, ao lado de extensas dores. Para nós entendermos que aqui não é o ponto final. Aqui é uma passagem. Também não é uma chegada como muitos pensam. Nós, graças a Deus, já viemos lá dos mundos primitivos. Então, nós só estamos passando. Aqui não é o ponto final. Então, queridos irmãos, é desta forma que eu gostaria de dizer que quando a gente inverter duas frases, que a gente sabe que é verdade. Viver, né? Viver com prazer é o desejo de todos nós. Todos nós temos o desejo de viver com prazer. Mas viver para evoluir é a necessidade de todos nós. A gente compreender que o desejo e a necessidade que não optar pela necessidade. E falar das mães, para fechar nosso momento, eu queria homenagear uma dessas pessoas, dessa casa linda, que trabalhei com ela, aprendi muito, pouco do que estou passando aqui, foi do muito que ela me ensinou, chamada Natália. E como Leon disse, comparou o amor de Deus com o de mãe, tenho certeza que essa Natália, em algum momento, deu uma negativa, né? Impôs uma renúncia à sua filha linda, a Natália filha, que deve em algum momento ficou toda retorcidinha, como esses lindos cabelos encarapalados que ela tem hoje. Mas foi porque a Natália era mal? Era dura? Era vingativa? Não. Pelo contrário. Da mesma forma que a doutrina nos concede um Deus, né, amoroso, uma fonte de bondade, eu diria que esse Deus que criou todas as suas criaturas têm um destino certo. A angelitude e a perfeição. Da mesma forma que Deus, comparando com a nossa Natália, ela criou essa menina linda, maravilhosa, que me deu essa bênção desse convite. Estar aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. E que Deus permaneça todos em harmonia, em paz e prosperidade. Muito obrigado.